Olá, vamos lá continuar com a nossa aula, tá? Nesse segundo vídeo eu vou estar explicando para vocês o conteúdo de ciências, disciplinas de ciências e a atividade que vocês vão realizar em casa, tá bom? Vou explicar para vocês como é que vocês irão fazer. Então, continuando o nosso vídeo, deixa eu aqui compartilhar com vocês a tela, tá? Então, nós fizemos a explicação de português. Vamos passar para a próxima, tá? Só um pouquinho, tá bom? Vou passar aqui. Para continuarmos aqui. Tá. Então, vamos iniciar nossa aula de ciências. Nossa aula de ciências, nós temos 3 páginas aí para estudarmos. Página 39, página 40 e 41. Vocês podem colocar as datas, não esqueçam, tá na página, identificando a página. Então, vamos lá, começar a nossa aula. Bom, iniciando a aula, nós vamos começar pela página 39. Estados físicos da água. Nós estamos no conteúdo sobre a água, nós estudamos da onde vem a água, os tipos de água, quantidade de água no mundo, onde podemos encontrar água, e agora nós vamos estar estudando sobre os estados físicos da água. Então, vamos iniciar a leitura aqui, nessa primeira página, acompanhe comigo em casa aí. De acordo com a temperatura do ambiente, a água muda de estado físico. Esses estados são sólido, líquido e gasoso. Então, olha só, a água, ela tem 3 estados, tá? Primeiro, sólido, líquido e gasoso. Esses 3 estados da água, eles vão dar, né, especificando aí como é que nós podemos encontrar água. Até no conteúdo anterior que foi estudado, nós vimos aí que nós podemos encontrar água nos rios, nos mares, no corpo, no nosso corpo, né? Nós podemos encontrar água lá nas geleiras, as geleiras também é água, né? Então, no ar nós encontramos água, então nós podemos observar aí que ela tem 3 estados, né? Vários tipos de se poder estar encontrando essa água. O estado sólido, tá? É quando a água, ela está como? Ela está em forma de gelo. Por exemplo, o gelo é a água em estado sólido. O líquido nós já sabemos, né? Que é a água líquida. E o gasoso? O estado gasoso é quando há a evaporação. Lembra que eu falei que a água fica no ar, a gente não consegue ver, né? Ela está sendo evaporada até as nuvens. Então, assim, nós não conseguimos ver, mas aquilo ali é água, tem água no ar, a gente não consegue visualizar. Ela está no estado gasoso, tá? E quando nós colocamos uma panela no fogo com água para ferver, não fica saindo aquela fumaça, aquela água daquela panela, ela está sendo evaporada ali. Então, ela vai estar nesse estado gasoso. Vamos agora continuar. Bom, as mudanças de estado físico recebem denominações específicas. Vaporização, condensação, solidificação e fusão. Olha só, o que é vaporização? A vaporização é quando a temperatura se eleva. A água pode passar do estado líquido para o de vapor, com características de um gás. Por isso, dizemos que está em estado gasoso. Então, olha só, esse processo de vapor, aqui tem uma imagem aqui para vocês, aqui no livro, tá? Que mostra uma panela de água aqui. Olha só essa parte branquinha aqui, ó.
Essa parte branca aqui é o vapor da água, tá? O vapor de água, ao entrar em contato com o ar, ele que está ainda mais frio, volta para o estado líquido no processo chamado condensação, tá? E aí a gente pode observar aqui, ó, que ele está em forma de vapor, ele está sendo absorvido, né? Então, a vaporização é quando a temperatura se eleva e a água pode passar do estado líquido para o de estado vapor, né? É aquela fumaça que sai, tá? Que nós estamos vendo aqui quando colocamos uma panela de água no fogo. Na condensação, o que é a condensação? Também chamada de liquefação, tá? Corresponde à passagem de água do estado gasoso para o estado líquido. Nesse processo, formam-se as nuvens, que são minúsculas gotículas que passam do estado gasoso para o líquido, quando o vapor que subiu ao céu se resfriou, ou seja, a água ela é evaporada pela temperatura do calor, né? E vai formando nuvens cheias de gotículas de água. E quando acontece o processo da chuva, essa água que foi evaporada, que estava em forma de vapor, passou novamente para o estado líquido. Por quê? Porque quando ela saiu das nuvens, né? Quando começam as chuvas, e aí ela vem como? Ela vem em forma de gotículas novamente, tá? Então, esse é o processo de condensação, quando a água passa do estado de ou liquefação, quando a água passa desse estado de vapor para o estado líquido, tá? Ela subiu as nuvens em forma de vapor, tá? E ela retornou em forma líquida, em forma de gotículas, tá? Esse processo é chamado de condensação ou liquefação. São dois nomes. Solidificação. O que é solidificação? Nesse caso, a água passa do estado líquido para o estado sólido. Ela ocorre quando a água líquida é resfriada a partir de 0 graus Celsius, tá? É o que eu falei ainda agora há pouco. Eu pego, nós temos, a maioria das pessoas em casa tem, né? Aquelas bandejinhas onde nós colocamos água e ali forma cubos de gelo, né? Vários cubos de gelo ali. E aí nós colocamos água nela e colocamos no congelador. E depois de algumas horas, quando vamos lá retirar do congelador, ela já está, né? Já passou do estado líquido que eu acabei de colocar para o estado sólido, em formas de pedrinhas de gelo, tá? Então, esse processo que eu acabei de falar, que eu coloquei a água na bandejinha, coloquei na geladeira e depois, quando eu retirei, ela estava como pedra de gelo, é chamado de solidificação, tá? Solidificação. Fusão. O que é fusão? É a passagem da água do estado sólido, que é o gelo, para o estado líquido. Se eu retirar aquele gelo do congelador e colocar no copo e deixar em cima da mesa, depois de algumas horas, quando eu for ver, ela já está totalmente líquida. Por quê? Porque o gelo derreteu, né? Então, quando o gelo derrete e vira água normalmente líquida, esse processo é chamado de fusão, tá? Então, é fusão esse processo. Então, aí ele explica, né? O gelo que derrete ao ser resfriado da geleira, por exemplo, passa por fusão, tá? Então, vaporização é quando a temperatura se eleva do vapor, né? Quando aquele vapor de água que eu coloquei, aquela água para ferver, e aquela temperatura elevada de vapor passa para o estado líquido, tá? E condensação, como eu falei agora há pouco, ou liquefação, é aquele processo da evaporação das águas para as nuvens e depois as nuvens retornam novamente em forma de gotículas. Solidificação é quando eu coloco água e formo cubinhos de gelo. E fusão é quando eu retiro o gelo, deixo fora e ele passa do estado sólido para o estado líquido, tá? Então, essas aí foram as quatro maneiras de mudanças de estados físicos que nós colocamos da água, tá?
Aqui embaixo tem uma curiosidade aqui, ó, saiba mais. Não é somente a água que apresenta estados físicos, olha só que interessante, né? Não é só a água que tem esse processo. Toda a matéria do planeta, de acordo com as condições ambientais, encontra-se em determinado estado físico. As rochas do solo, o gás oxigênio que você respira, o mel que passamos no pão, são exemplos de materiais nos três estados sólido, gasoso e líquido. Muitos desses materiais também mudam de estado. Uma barra sólida de manteiga, por exemplo, se for aquecida, passa por fusão e fica no estado líquido, né? Então, olha só aqui ao lado, nós temos aqui um exemplo que nos mostra exatamente, né, que não é só a água em si que passa por esse processo. Ele pegou aqui um pedaço de manteiga, uma manteiga em forma de cubo, colocou dentro da frigideira aqui e colocou para ser aquecido. A manteiga, quando está em locais de temperatura baixa ou resfriada na geladeira, está em estado líquido, mas se você for aquecida, passa para o estado líquido. Ou seja, ele aqui estava em forma de cubo, né? Estava mais sólido. Colocou na frigideira e colocou no aquecimento, no fogo, ela derreteu, ficou líquida a manteiga. Então, ele nos mostra que não é só a água que tem esses processos, tá? Que também tem outros, ou seja, alimentos que passam por esse processo também. Então, vamos lá continuar aqui na página 40. Na página 40, aqui ao lado, nós temos aqui outras propriedades da água. A água é uma substância que apresenta, além de muitas mudanças físicas, outras propriedades bastante interessantes. Vamos conhecer algumas. Primeira propriedade aqui que nós vamos conhecer é a pressão. Imagine que você está em uma piscina e queira pegar seu relógio que caiu no fundo. Você perceberá que a quantidade de água em cima, a quantidade de água acima de você aumentará, não é mesmo? Essa água acima de você, que se chama coluna de água, exerce uma pressão. Quanto maior o volume de água sobre um corpo, maior a pressão exercida nela pela água. Olha só, aqui ao lado tem uma imagem de um submarino. Tem estrutura extremamente resistente, pois descem a grande profundidade e necessitam suportar altas pressões. Então, assim, quando nós normalmente estamos, como ele falou aqui no exemplo, né? Imagina que você está em uma piscina e queira pegar seu relógio que caiu no fundo. Você perceberá que a quantidade de água acima de você aumentará, ou seja, você está aqui. Quando você vai mergulhar, a água, ela eleva. Então, esse processo é chamado de pressão, tá? Se a piscina está aqui paralisada, se eu colocar uma água num balde, fizer essa experiência em casa, colocar um balde, colocar água até o meio, e eu mergulhar, por exemplo, alguma coisa pesada, quando eu fizer esse mergulho desse objeto, essa água sobe mais um pouquinho, ela passa do meio, né? Esse processo, ele é chamado de pressão, tá? Tensão superficial, o que que é? Você viu uma mosca pousada na água. Já viram uma mosca pousada na água? Ele faz a pergunta aqui no livro. Não é só porque é bastante leve que ela consegue isso, mas também por conta da tensão superficial de água. Essa situação é possível porque a água apresenta certa resistência em sua superfície, como uma fina película. Por isso, é capaz de sustentar pequenos objetos ou até mesmo seres vivos. Olha só, primeiro nós vimos sobre a pressão. Objetos pesados, quando mergulhados, a água acaba se elevando, né? E a gente dá esse nome a isso de pressão. Mas tem objetos que você colocando na água, ele não mergulha, ele fica na superfície na água ali flutuando, né? Como a gente fala, boiando. Então, esse objeto que nós colocamos lá,
esse processo é chamado de tensão superficial. Por quê? Porque ele não afundou, né? Ele ficou ali, como ele deu o exemplo da folha. A folha cai na água e ela fica lá, né? Ela não afunda, ela fica na superfície da água, né? Boiando. Então, e esse processo é chamado de tensão superficial, tá? Então, aí é classificado como propriedades na água. Saiba mais. Aqui embaixo tem outra curiosidade, né? Molécula da água, olha só, vamos conhecer aqui a composição da água. Você já perguntou do que são feitos todos esses elementos ao nosso redor? Do que o metal, por exemplo, tijolo, tecido, plástico e a água são formados? Todos os elementos que existem são formados por átomos. Quando vários átomos se juntam, mostram moléculas. Os átomos e as moléculas não podem ser vistos a olho nu. A água, por exemplo, é formada por dois átomos, o hidrogênio e o de oxigênio. Quando eles se juntam, formam a molécula da água, cujo símbolo é H2O. Olha só. Aqui só é uma imagem para representar, né, essa molécula da água, mas ele já diz aqui no livro que nós não podemos ver a olho nu, tá? Então, o átomo, ele fica, né, ele existe, tá? E esse processo aqui, desses elementos que compõem a água e muitos outros tipos de elementos que compõem o tijolo, que compõem o plástico, né? E que formam, né, esses elementos, eles são chamados de átomos, tá? Que nós não podemos ver. E vocês vão conhecer sobre isso com detalhes lá na aula de química, né? Onde nós estudamos mais futuramente lá sobre a tabela periódica, onde vocês irão conhecer sobre ela. E lá tem a composição dos elementos completo, né? Onde nós podemos encontrar quais elementos encontramos, por exemplo, no perfume, né? No tecido. Então, tudo isso é composto por átomo e eu não vou me aprofundar porque não é uma aula para vocês nesse momento, tá? Mas mais futuramente vocês irão ter essa aula. Então, vamos lá aqui continuar com a aula de ciências. Na atividade, depois de ter feito a explicação a vocês, vocês vão realizar a atividade. Aí, ó, página 41. Na imagem abaixo, escreva o nome das mudanças que estão do estado físico da água. Olha só, nós temos aqui aquele suporte onde formam os bloquinhos de gelo, que eu falei para vocês. Nós temos uma jarra e nós temos aqui ao lado, ó, tá? Uma jarra aqui, um copo, né? Vazio. O que vocês irão fazer aí? Vocês vão identificar, tá bom? Nas linhas aí que vocês estão vendo, tá? Colocando aí o que nós estudamos. Por exemplo, esse processo aqui, ó, do cubo de gelo até a jarra de gelo. Ele é o quê? Fusão, vaporização, solidificação ou condensação? Aí você vai estar lembrando lá do que nós estudamos, tá? Esse outro processo aqui, ó, onde passa da parte... Deixa eu voltar aqui para vocês, que eu saí aqui da página, tá? Esse outro processo aqui, ó, que está aqui, ó, a água estava aqui no cubo de gelo, era um cubo de gelo que foi colocado na jarra, né? E na jarra, ele está apontando a setinha aqui, ó, onde vocês vão observar. Ó, aqui é a setinha, ó, estou com a setinha em cima, mostrando aqui, tá? Qual é esse processo? É vaporização, fusão, solidificação ou condensação. Então, vocês vão estar colocando os nomes aí desses processos aí, tá? Na segunda questão, escreva qual mudança de estado físico da água corresponde a cada caso. Letra A. Seu pai lavou roupas e as estendeu no varal para secarem. Que processo foi esse? Ele lavou as roupas e estendeu no varal. Esse processo foi de fusão, de condensação, de solidificação? Letra B. Você esqueceu um pote de sorvete fora da geladeira em um dia quente e só lembrou depois.
É o que aí? Vaporização, condensação, fusão, solidificação? Letra C. Quando abri a janela, que estava no fogo, com água fervendo, vi que a sua tampa ficou cheia de gotinhas de água. Que processo é esse? Letra D. João e a sua irmã inventaram de fazer picolé caseiro. Colocaram suco de uva em forminhas no congelador. Que processo é esse? Fusão, condensação, solidificação ou vaporização? Tá? Então, é esse que você vai responder aí. Na terceira questão, a imagem abaixo representa uma propriedade da água. Escreva uma legenda para ela que mencione a propriedade correspondente. Observem aí que nós temos a imagem, nessa imagem aí, um animalzinho aí, um inseto. E ele está na água, mas ele afundou ou ele ficou na superfície? Com base no que nós estudamos agora há pouco, você vai explicar aí que processo é esse, tá? Porque visivelmente nós podemos observar que ele está na superfície da água, que ele não afundou. Então, você vai lá nos estudos, volte lá no texto que nós acabamos de ler, e lembrando da explicação que eu acabei de fazer, você vai explicar esse processo aí, tá bom? Então, vamos continuar aí. Deixa eu voltar, eu voltei, deixa eu passar. Essa é a página que vocês vão realizar. E agora eu vou explicar para vocês as atividades que vocês vão realizar em casa, tá? Então, para casa, vocês vão fazer o livro de artes, página 7, 9 e 11, e brincando com palavras, página 105 e 106. Então, vamos lá. No livro de artes, vocês vão estar fazendo aí a página, como eu acabei de falar para vocês, a página 7, a página 9 e a página 11. Na página 7, vamos lá. Tarsila do Amaral representou uma estação de estrada de ferro, naquela imagem que foi mostrada para vocês lá na nossa explicação da aula de artes, tá? Aí, olha só, o trem é um meio de transporte. Qual é o principal meio de transporte da sua cidade? Desenhe ou faça colagens. Depois escreva uma legenda para o seu trabalho e mostre aos colegas e ao professor. Então, olha só. Nós vimos lá a imagem da tela da Tarsila do Amaral que ela fez. Como eu falei, ela estava retratando ali uma coisa, uma atualidade. Ela desenhou ali uma estação do trem, né? E ele fez uma pergunta aqui. Ele quer saber qual é o principal meio de transporte da sua cidade. Você vai desenhar ou você pode também colar, fazer recortes e colar. Depois você vai escrever uma legenda. Por quê? Porque é como se você estivesse montando uma obra de arte. Pode ser com recorte, colagem, pode ser um desenho. Você vai dar lá o nome para esse desenho, tá? E aí depois a gente compartilha com os colegas para ver como é que ficou essa obra, tá? Na página 9, ele tem outra atividade. Imagine que você foi transportado para uma cidade de outro planeta. Olha só que bacana, você vai usar a imaginação. Como é essa cidade? A construção e veículos? Como são? Como são os caminhos? O que é que você encontrou lá? Desenhe aqui o que você imaginou. Então, olha só, essa atividade é bem legal, porque você vai estar usando sua imaginação e vai estar respondendo nessa construção de arte que você vai fazer, tá? O que você viu lá, se lá tem veículos, como é esse lugar que você foi? Você foi transportado para uma outra cidade, né? Lá na sua imaginação você vai fazer essas questões, vai se questionar, né, com o que ele está dando para você aqui no livro, e você vai montar o seu desenho, tá? Você vai desenhar, não é para colar, é para desenhar. Então, você vai desenhar a cidade em que você está imaginando. Use sua imaginação, tá? Não se preocupem. Eu quero que usem bastante mesmo a imaginação para poder estar montando uma obra de arte, um desenho bem legal, tá? E a página 11,
Ele pede aqui, com giz de cera, desenha aqui a sua forma preferida de fazer arte. Olha só, nós conhecemos lá 3 formas, né? Você pode pensar em dança, em música, em quadros, cinema. Então, tem várias formas de arte, tá bom? Você vai estar aí usando também a sua imaginação e com giz de cera você vai estar desenhando aí a forma que você prefere, o que você prefere, tá? Ah, eu prefiro música, então você vai estar aí colocando aí representando uma forma de música. Ah, eu prefiro a dança, vai estar fazendo aí um desenho que represente a dança, tá? E assim você decide o que você vai querer montar, tá bom? Então essas são as 3 páginas de arte que você vai fazer em casa. Vamos aqui para o português. Português, como nós vimos, são 2 páginas. A página 105, primeira questão. Circule os substantivos comuns. Olha só, tem um quadrinho aqui com as palavras copo, Espanha, bolsa, moto, Salvador, bia, pé, vento, garrafa e largura. Você vai circular somente os substantivos comuns, com base no que nós estudamos lá sobre os substantivos, você vai circular. Segunda questão. Agora escolha um substantivo da atividade 1, que nós acabamos de circular, e escreva se ele é comum ou próprio, concreto ou abstrato. Você vai escolher qualquer um, tá? Qualquer um, e vai estar identificando se ele é substantivo comum, próprio, concreto ou abstrato. Na terceira questão, complete com o substantivo próprio. Aquela atriz se chama, aí você pensa no substantivo próprio e você vai dar aí, concluir aí essa frase. Aí, espaço, é uma cidade linda, né? Letra C, na escola há uma grande biblioteca. Letra D, é o país onde nasci, desculpa, é o país onde nasci, tá? E na letra C, viajarei a completa nas férias. Na quarta questão, você vai escreva os substantivos abstratos correspondente aos adjetivos a seguir, ó. É substantivo abstrato, gente. Lembram do que nós estudamos no substantivo abstrato? É aquele que eu não posso ver, né? Que eu não consigo ver. Então, belo, emocionado, velho, triste, bravo, vaidoso, feio e feliz. Escreva os substantivos abstratos correspondentes, tá? Então, você vai estar aí completando, tá bom? Na quinta questão, escolha um dos substantivos abstratos da atividade 4 e escreva uma frase. Então, você vai escolher uma dessas palavras aqui do quarto, tá? A quarta questão, e vai fazer uma frase aqui. Professora, posso fazer 2 frases? Pode, tá? Se der a linha, você pode fazer, sem problema nenhum. Sexta questão. Classifique os substantivos simples de acordo com a legenda a seguir. Ó. Número 1 é próprio, número 2 é comum. Então, observe aí. Tristeza, garoto, covardia, Flamengo, Portugal, amor, Paraná, Maria Fumaça e Filomena. Você vai estar colocando dentro dos quadrinhos aí se ele é o número 1 próprio, se é o número 2 comum, tá? Na sétima questão, quais dos substantivos da atividade anterior são abstratos? Então, você vai voltar lá na atividade 6 e vai ver qual deles são abstratos e vai escrever aí. Oitava questão. Classifique os substantivos com C de concreto e A abstrato. Então, dentro dos quadrinhos, você vai colocar a letra A, se for abstrato, e a letra C, se for concreto. Leão, abraço, raiva, oceano, distração, Colômbia, beleza, alegria e água, tá? Então, observem, prestem bastante atenção aí, com base no que nós estudamos sobre os substantivos concretos e abstratos, responda. Brincando com a criatividade, mais abaixo. Número 1. No texto 1, você conheceu uma lenda sobre como o papagaio começou a falar. Inspire-se na lenda da voz do papagaio e crie em uma folha avulsa uma breve história que explique o pescoço longo da girafa. Pode ser escrita em versos como o que você leu
ou em prosa. Então, olha só, nós fizemos a leitura de um texto que foi, inclusive, bem legal lá no português, sobre a fala lá sobre a lenda, né, de como o papagaio aprendeu a falar. Então, com base inclusive, ele era um texto feito em formas de versos e rimas, né? Então, você viu lá como é que aconteceu a lenda. Ela explicou bem lá que o menino saiu com a mãe para passear e encontrou um pé de mangabeira e comeu bastante porque ele era muito guloso e conforme ele foi comendo ele se engasgou. E quando ele começou a ficar engasgado, ele começou a mudar, começou a nascer pena, ele começou a mudar todo o formato, né, se transformar em um papagaio, tá? Então a lenda conta isso. Com base nessa lenda, o que vocês vão fazer? Façam um caderno, tá? Não façam em uma folha avulsa, não. Peguem o caderno de português e façam no caderno esse texto. Vocês vão criar uma lenda, como ele colocou bem aqui embaixo, tá? Uma lenda que conte a história, o pescoço longo da girafa. Então, vocês vão usar o quê? A imaginação para criar essa lenda, tá? Então, o título vai ser O Pescoço Longo da Girafa. Não precisa vocês criarem título. Vocês vão criar somente a história para esse título que ele já está dando, tá? E use a imaginação de vocês nessa criação aí desse texto. Pode ser em forma de versos e poema, pode ser um texto normal, vocês que escolhem e decidem, tá? Façam aí que eu vou estar pedindo para que possam estar compartilhando essa lenda conosco nas aulas, tá bom? Na próxima aula, tá? Então, aí foi atividade para casa. E por aqui eu encerro a videoaula. Eu espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando lá o recado para a agenda, tá bom? Que a gente vai estar esclarecendo. Se tiver alguma dúvida, não tem problema nenhum. Então, faça suas tarefas com capricho. Quero ver o seu sucesso. Olha só, uma mensagem bem legal para vocês, tá? Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima aula. Beijo da tia Adila. Tchau!